Saudações à nossa assessoria jurídica, nossos assessores, doutor Marcelo, doutora Raquel, todos os nossos companheiros e companheiras diretores do CICEF Ceará, a todos os coordenadores e coordenadoras das delegacias sindicais e especialmente a todos os filiados e filiadas que são a base, são o sustento e que dão vida a essa entidade. E informar para os nossos filiados e filiadas que o fechamento da entidade a partir de março de 2020 até o momento é por conta do zelo que a direção tem para com os filiados, para com os trabalhadores, no sentido da prevenção do Covid-19 e também, aproveitando esse momento, a direção resolveu fazer uma reforma, haja vista a cobertura de ferro e alumínio que tinha ali, do sindicato, estava colocando em risco, enferrujados, tal, etc. Mas, no mês de novembro, no final de outubro para novembro, vamos fazer a avaliação de uma abertura. A direção colegiada do CICEF está fazendo o máximo de esforço para a manutenção dos trabalhos home office, principalmente da nossa assessoria jurídica, que está trabalhando além do normal para dar conta de todas as demandas, não só do acompanhamento das ações, mas também do atendimento aos nossos filiados na medida do possível. Existe um telefone disponível com a nossa secretária jurídica, Tainá, que é o 8175-5495, para receber ligações de todos os filiados e filiadas e, na medida do possível, atender às demandas, nos questionamentos, nas dúvidas e fornecer informações. Bom, eu queria colocar que essa live é de iniciativa da direção colegiada, com a participação direta da coordenação jurídica e coordenação de comunicação. A live foi organizada com 6 pontos principais, conforme já está no card que foi divulgado amplamente para a base. O primeiro ponto é abono de permanência, 25 anos do tempo especial. O segundo ponto, abono de permanência, inclusão dos cálculos de adicional de férias e gratificação. O terceiro ponto, aposentadoria especial e conversão do tempo especial, 47.11, 28.11 e o PASEP. O primeiro ponto a ser abordado é o seguinte: abono de permanência, 25 anos de tempo especial. Bom dia a todos. Saudar primeiro a entidade, né, que organizou, que pensou nessa live, para que a gente possa nos aproximarmos dos filiados, né, nesse momento de pandemia em que nós estamos distantes, mas atentos a tudo que tem acontecido e a todos os temas que têm sido julgados, né, pelas principais cortes do país. Então, é um momento único em que a gente pode compartilhar um pouco daquilo, né, trazer um pouco daquilo que tem acontecido, né, desses temas mais relevantes e das ações que nós temos propostos mesmo nesse período de pandemia, tá? Então, a saudação fica aqui a todos, aos meus colegas, né, assessora jurídica, a Raquelzinha, que está aqui comigo, e todos aqueles que estão nos ouvindo agora pelos canais e pelas redes sociais. Bom, em relação a essa questão do abono de permanência, explicar até um pouquinho antes, né, vou tentar aqui, né, nessa live, ser até didático, né, porque são temas muito que trazem essa questão técnica jurídica, então tentar, de uma forma mais simples, explicar o abono de permanência. Para quem não sabe, muitos sabem, mas para quem não sabe, ele é um incentivo concedido pelo governo federal para quem, em princípio, para quem preenchia aqueles requisitos da aposentadoria voluntária. Ou seja, no caso do homem, quando eu preenchia os meus 60 anos de idade e os meus 35 de contribuição, eu fazia jus a esse incentivo, que a gente chama de abono de permanência, no valor equivalente ao do que eu pagava a título de contribuição previdenciária. Então, quando preenchi esses requisitos, o homem, no caso, 60 e 35, a mulher, 55 e 30, passava
a deixar de pagar a contribuição previdenciária, numa concessão, ou seja, eles incluíam no campo receita essa verba intitulada abono de permanência, no mesmo valorzinho da contribuição previdenciária, e quando eu fazia essa operação matemática, receitas, o valor da contribuição e despesa, porque a contribuição ela continua a ser descontada, o valor da contribuiçãozinha, no campo receita, o abono, e no campo despesa, a contribuição, ela ficava, obviamente, zerada. Então, esse abono, ele é previsto, na realidade, apenas para quem preenche os requisitos da aposentadoria voluntária, né? Hoje, a pessoa, inclusive, teria que completar, no caso, o homem, 60 e 35, mais aquele pedágiozinho, né, que a gente chama, em função da emenda constitucional número 103, do 100% do tempo que faltaria na emenda constitucional 103 para atingir os 35 anos. Então, eu tenho que, no caso do homem, era 60, 35, e eu tenho que pagar o pedágio de 100% do tempo. Mas, só para explicar mais ou menos o que era o abono. Então, partindo dessa premissa de que o abono era concedido apenas para quem tinha aposentadoria voluntária, o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar se aqueles servidores públicos que faziam jus à aposentadoria especial, se eles também fariam jus a esse abono de permanência. Se eu que tivesse durante 25 anos, sob condições que prejudicavam, que poderiam prejudicar a minha saúde ou a minha integridade física, se eu, nessas condições, também faria jus a esse abono. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, num recurso em repercussão geral, salvo me engano, em 2016, que aqueles servidores que também reunissem os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, portanto, que tivessem trabalhado por 25 anos ou mais, sob condições nocivas e prejudiciais à sua saúde, ou com risco à integridade física, por exemplo, o pessoal que trabalha com eletricidade, que esse pessoal faria jus também ao abono de permanência. Ou seja, desde o dia que você completar os 25 anos, você já pode ficar isento do pagamento dessa contribuição previdenciária, recebendo como contrapartida esse abono no seu campo de remuneração, tá? Então, a partir dessa decisão, a gente ingressou, e aí só fazendo uma retificação em relação ao que o Assis disse, a partir de 2017, a gente iniciou o ajuizamento dessas ações, tá? O ajuizamento dessas ações para quem tinha já trabalhado mais de 25 anos sobre essas condições. E aí existe uma série de categorias que se enquadram nisso, desde o médico, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, né, os agentes de saúde pública, guarda de endemias, eu tenho um caso de laboratoristas, tenho um caso de microscopistas, tenho um caso de auxiliares de higiene bucal. Então, assim, todo esse pessoal que trabalhou nessas condições, recebendo por mais de 25 anos o adicional de salubridade, apesar de não ser só esse o requisito, mas cujas atividades estão previstas em normas regulamentares, todo esse pessoal faz jus a receber de uma forma antecipada esse abono, sem ter que esperar até preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária. Então, a gente passou a mover essas ações a partir do ano de 2017, tá? E conseguimos ganhar tanto essas ações de forma individual, conseguimos ganhar tanto na maioria das varas federais, passamos a ganhar nas turmas recursais de uma forma bem forte, e essas decisões foram mantidas, inclusive, na Turma Nacional de Uniformização. Tanto foram mantidas que agora, em 2020, a União passou, inclusive, a nos propor acordos, né, para resolver todos esses processos de pessoas que ainda estavam, de processos que ainda estavam em trâmite. Então, a União mesmo já reconhece que não é mais possível reverter essa decisão judicial. Nas redes sociais, nos sites, vem vinculando notícia referente às 47.11, dizendo que o Supremo Tribunal, no dia 9 de setembro de 2020, tomou uma decisão de estender os 47.11 para todos os trabalhadores do Serviço Público Federal. Então, essa notícia ocorreu a nível nacional, a nossa base questiona, ainda hoje questiona em relação a essa questão. Então, eu gostaria que a doutora Raquel explanasse sobre essa situação dos 47.11. Muito legal essa iniciativa da direção para manter nós unidos à base, né? Apesar dessa situação de pandemia, mas nós estamos trabalhando de forma remota, temos canais de atendimento, que depois a gente, ao final, pode divulgar, né? Mas é amplamente divulgado na Voz. Mas vamos aqui rapidamente falar um pouco sobre a questão dos 47,11%. Bom,
O que foi que aconteceu? O STF, recentemente, ele julgou um processo e ele fixou uma tese que eu vou ler aqui para vocês, aí eu vou explicar o que é essa tese e vou explicar também qual é o cerne da questão. A tese que o STF firmou e que foi divulgada por vários sites, ela tem a seguinte escrita, né? Os servidores que tiverem relação jurídica regida pela CLT, modificada modificada em razão do regime jurídico único, tem direito à diferença remuneratória decorrente do plano de cargos e carreiras, que é aquele PCCS. E o que foi que aconteceu? O que é esse PCCS, né? Com a Lei 7.686, de 88, foi criado um abono pecuniário. E aí foi garantido que esse abono ele seria reajustado conforme, né, os reajustes que fossem ocorrendo. Isso em 1988. Acontece que houve um reajuste, que exatamente esse reajuste de 47,11%, que não foi colocado nesse abono, né? E aí é importante a gente mencionar aqui que quem é que recebia esse abono, né, esse abono pecuniário? Servidores do então Ministério da Previdência e Assistência Social, servidores do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era aquele INAMPS, o pessoal do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, antigo INSS, e o pessoal do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência. Então, basicamente, pessoas ligadas à Previdência, que passaram, como eu falei, a receber esse abono em 1988. E aí, quando veio esse reajuste de 47,11%, esse reajuste não foi repassado para essa rubrica. E aí houveram várias ações em todo o país relacionadas a isso. Observem que, em 1988, vocês, né, os servidores, eles eram regidos pela CLT, né, não estava ainda, não existia ainda o regime jurídico único. Então, por conta disso, vários sindicatos em todo o Brasil ajuizaram ações cobrando esse reajuste de 47,11% em cima desse abono pecuniário. Isso na Justiça do Trabalho. Porque, como eu falei, vocês eram regidos pelo CLT. E aí, em 1990, veio o regime jurídico único. Essa ação na Justiça do Trabalho foi procedente, mas acontece que depois a administração pública conseguiu, por meio de uma decisão, limitar essa aplicação dessa decisão da Justiça do Trabalho até 1990, quando veio o regime jurídico único. Por quê? Porque existe uma questão de competência, a Justiça do Trabalho analisa processos relacionados ao vínculo trabalhista, Justiça Federal, ao vínculo estatutário, né, que é da administração pública federal, e, por sua vez, a Justiça Estadual para a administração pública estadual e municipal. Então, por conta disso, a União conseguiu limitar essa decisão, desse aumento dos 47,11% em cima do abono pecuniário, conseguiu limitar até 1990 por conta do regime jurídico único. E aí sobreveio uma ação também, nesse mesmo sentido, na Justiça Federal, pedindo para que esse aumento dos 47,11% não fosse limitado só até 1990, mas sim até 1992, que foi a data em que ela foi incorporada aos proventos dos servidores que recebiam esse abono. E recentemente, né, depois de longos, quase 30 anos, acredito eu, o STF deu essa decisão garantindo que as pessoas, a partir de 1990, tivessem esse reajuste dos 47,11% em cima do abono pecuniário. Note que é uma ação muito antiga, não é uma ação recente, não é uma decisão recente. O STF agora apenas garantiu que as pessoas não tivessem esse limite até 1990, mas sim até 1992, quando houve a incorporação. Então, não é uma ação para todas as pessoas, né? Vou reiterar aqui, para quem poderia vir a ser beneficiado com essa ação? Basicamente, servidores da Previdência, pessoal do Ministério da Previdência, o INAMPS, o INPS, então já limita aí bastante, porque não é para toda a base. E são para pessoas que, na época, em 1988, recebiam esse abono pecuniário do PCCS, né, que é da Lei 7.686. Então, nós estamos analisando a documentação das pessoas, certo? Quem se enquadrar nessas hipóteses que eram servidores da Previdência nessa época, de 1988 a 1992, e que recebiam esse abono pecuniário, nós iremos entrar com ações judiciais, mas é preciso que a gente analise a situação individual de cada um,
certo? Eu vou falar aqui rapidamente uma listinha de documentos que precisam para a gente avaliar. Advirto que o envio da documentação não quer dizer que nós iremos entrar com a ação, a gente vai analisar a situação da pessoa, porque pode ser que ela não se enquadre nessa situação, mas aí a gente precisa que a pessoa tenha a sua CTPS para a gente poder analisar, né, a carteira de trabalho, poder analisar essa questão, porque é de 1988 a 1992, os dados funcionais que podem ser extraídos do CIAP, comprovante de rendimentos, ou seja, contra-cheques da época de 1991 e 1992 para atestar que essa pessoa recebia o abono e, porventura, né, não teve esses aumentos de 47,11%. Então, a gente precisa dessa documentação que, por ocasião da pandemia, nós estamos recebendo de forma remota, via e-mail. Então, se você se enquadra nessa situação, recebia o abono pecuniário nessa época, né, e era servidor de um desses órgãos que eu citei, encaminha a documentação para a gente faz uma análise para ver se você se enquadra para requerer em juízo esse aumento dos 47,11%, né, essa incidência, na verdade, em cima desse abono pecuniário. Bom, terceiro ponto, doutor Marcelo, mais uma vez sobre abono de permanência, dessa vez é para quem já tem o direito ao abono de permanência. Está acontecendo situações de desconto da Previdência, na inclusão dos cálculos de adicional de férias e da gratificação natalina. O Sintecef já está entrando com ações nesse sentido, então gostaria que o senhor abordasse e esclarecesse bem aos nossos filiados quais os objetivos, quais o sentido dessas ações que devem entrar em relação a essas duas questões. Pronto, Assis, vamos lá, vamos começar a explicar isso aí. Essa é uma ação nova, tá? É uma ação que a gente começou a ajuizar ela a partir agora de agosto, então não é coisa antiga, é coisa recente realmente, tá? E vou explicar aqui um pouquinho o que foi que a gente notou, nós da assessoria jurídica notamos. Bom, eu já expliquei um pouquinho do que se trata o abono de permanência, né? Esse incentivo que o governo concede para as pessoas que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária e que optam por continuar a trabalhar. Essas pessoas recebem essa contrapartida, essa contraprestação no valor equivalente àquele que é descontado a título de contribuição previdenciária. E aí no judiciário passou-se a discutir se essa vantagem, esse abonozinho que eu recebo no meu campo receita, se esse abono ele tem natureza indenizatória ou se ele tem natureza remuneratória, tá? Então essa discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, né? E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse abono de permanência ele tem natureza remuneratória e que, portanto, ele é uma contraprestação paga pela administração, né, em função desse trabalho, associado à continuidade do trabalho para aquele que já preencheu os requisitos para aposentadoria, que ele tem vantagem, que ele é vantagem de caráter permanente, que ele só cessa o pagamento dele para essas pessoas que atingiram essas condições no momento da aposentadoria. Se trata, portanto, de uma vantagem remuneratória e de caráter permanente, e entendeu, portanto, que ele sofre incidência de imposto de renda. Né? Quem é mais antigo, os colegas da assessoria jurídica estão, né? O pessoal sabe daquela discussão antiga que havia se o abono tinha natureza indenizatória ou remuneratória, se incidia imposto de renda. O Superior Tribunal de Justiça definiu em 2015 que esse abono de permanência tem natureza remuneratória, pacificou e que ele deve sofrer incidência de imposto de renda. Até aí tudo bem, ok. Tá? Quando a gente passou a mover aquelas ações de licença-prêmio, que é para converter as licenças-prêmio por assiduidade que os servidores têm quando se aposentam, não gozam dessas licenças-prêmio em atividade, nem as convertem em dobro para fins de aposentadoria. Quando a gente passou a mover essas ações de licença-prêmio, a gente viu que o STJ tinha um posicionamento no sentido de que, olha, o abono de permanência ele tem natureza remuneratória, eu já tinha definido isso, que ele era base de incidência do imposto de renda, que ele servia para a incidência do imposto de renda. Eu entendo que ele tem natureza remuneratória e que, portanto, ele deve ser incluído no cálculo das licenças-prêmio. Ele compõe o conceito de remuneração e, portanto, deve ser incluído no cálculo da licença-prêmio. E aí nós, da assessoria jurídica, passamos a estudar
Então, se esse abono, por ele ter essa natureza remuneratória, ele era incluído pela administração pública no cálculozinho daquele meu adicional de férias, quando o servidor tira férias anualmente, uma vez por ano, é pago a ele um adicional de férias. Né? Esse adicional tem como base de cálculo, ou seja, ele é calculado sobre o valor da remuneração. Então a gente passou a analisar, a fazer as continhas para verificar se esse abono, se o valorzinho que é pago do abono, ele estava inserido nesse cálculo considerado para fins de remuneração para a incidência do adicional de férias. E notamos que essa parcelinha do abono, aquele valorzinho que eu recebo, pessoal de nível médio é 600 e poucos reais, que ele não é incluído pela administração pública no cálculo do adicional de férias e nem é incluído no cálculo da gratificação natalina. Quando eu vou pagar a gratificação natalina, o que é que a administração pública faz? Ela pega o seu vencimento, ela pega o seu anuênio, ela pega as suas gratificações, as gratificações que você recebe e ela soma. Ela deveria somar o que também? Ela deveria somar o abono nesse valorzinho, para lhe pagar o valor da gratificação natalina. Ela não faz. Quando ela vai pagar o adicional de férias, ela deveria fazer o quê? Eu vou pegar o meu vencimento, o anuênio do servidor, as gratificações e deveria somar o valorzinho do abono para depois aplicar um terçozinho, que é o valor que eu recebo a título de adicional de férias. A administração não faz isso. Então a gente estamos ingressando com muitas ações judiciais para que esse abono passe a fazer parte da base de cálculo, tanto do adicional de férias quanto da gratificação natalina. Então, esse é o objetivo da ação. Nós já estamos ganhando em praticamente todas as varas federais, e uma ação que nós demos entrada agora, em agosto, e a segunda turma e a terceira turma recursais já tem posicionamento favoráveis aos servidores. Tá? Essa matéria vai desaguar lá na Turma Nacional de Informação, porque, infelizmente, Brasília vem negando esse direito, para variar. Brasília vem negando, mas aqui no Ceará e em muitos outros estados isso vem sendo julgado de forma favorável. A gente vai terminar com certeza na TNU, mas eu tenho certeza de que nós vamos ao final, espero que a gente consiga ganhar. Quem é que pode mover essa ação? Quem já recebe o abono, desde 2015 para cá, mesmo que esteja já aposentado. Eu recebi, Marcelo, 2016, 2017, 2018 eu me aposentei. Tem condições de mover para pegar as diferenças dos 3 últimos. Então, quem recebe o abono de 2015 para cá, ainda que já esteja aposentado, tem como mover essa ação para a gente tentar incluir esse valorzinho do abono no cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. É isso. Muito bem, doutor Marcelo, mais uma vez parabéns pela sua bela explanação. Agora nós vamos para um ponto que também está repercutindo em nossa base, e não só na nossa base, também a nível nacional, por meio de um requerimento administrativo com o slogan do Ministério da Agricultura, com o slogan do Ministério da Saúde, que se refere-se à questão dos 28,11%. Ou seja, esse requerimento administrativo que está circulando em nossa base, ele solicita a incorporação dos 28,86%, aliás, 0,86% eu falei, 0,11%, 0,86%, em conformidade com a decisão da AGU, através da súmula vinculante número 48, de 9 de 10 de 2009, que foi alterada pela súmula vinculante número 56, de 7 de 7 de 2011, publicada no Diário Oficial da União, em 8 de 7, 11 de 7 e 12 de 7 de 2017, de 2011. Bom, essa questão dos 28%, nós sabemos que foi concedida aos militares por meio das leis 622 de 93 e da lei 8.627 de 93, estendida aos servidores civis do Poder Executivo por meio da sessão plenária de 24 de nove de 2003 do Supremo. Então, eu gostaria que a doutora Raquel explicasse a nossa base. Pronto, assim, você já fez uma introduçãozinha sobre o que né, o que foi que aconteceu em 1993 em relação a esse aumento. Só para reforçar, né, em 93 foi editado 2 leis, a 8.622 e a 8.627, que garantiram aumentos para servidores militares, né, para aquele grupo de militares. Claro que na lei ela também garantia para alguns servidores, né, o pessoal que estava mais num nível
A1, A2, A3, B1, B2, um pessoal com um nível mais elevado lá na carreira, né? Mas, de forma geral, só foi garantido para os servidores militares. E aí, né, por conta da questão da Constituição prever, né, a questão da isonomia, da igualdade e tudo, surgiram e choveram, na verdade, ações nessa época, né, cobrando a extensão desse aumento dos 28,86% para as demais carreiras, que no caso eram servidores civis, né. Isso em 1993, que se estendeu até 1998. Quando, em 1998, o STF, né, depois de uma enxurrada de ações, o STF resolveu estender esse aumento para os servidores civis e, em contrapartida, a administração pública também resolveu reconhecer esse direito, né, administrativamente, fez a incorporação, e aí é importante a gente pontuar isso, porque foi feita a incorporação administrativa na época, em 1998, e nesse mesmo ano a administração pública resolveu criar um plano de proposta de acordo para as pessoas, né, para talvez diminuir aí a questão das ações que tramitavam na época. Como é que foi esse acordo? Esse acordo foi proposto em 7 anos. Cada ano teriam 2 parcelas a cada 6 meses, e as pessoas receberiam esse valor, né, essa parcela no contra-cheque. Muitas pessoas aderiram, inclusive me falaram, porque eu não trabalhava na época, mas me falaram que nessa época, inclusive a entidade fez, né, o Sindicef fez uma campanha, porque era um valor bem abaixo do que as pessoas tinham direito a receber. Fez uma campanha pela manutenção das ações, mas boa parte das pessoas optaram por fazer esse acordo. Quem optou por fazer acordo automaticamente teve que ser excluído das ações judiciais que já estavam em tramitação na época. Quem optou por continuar nas ações, essas ações, a maioria já foram finalizadas, as pessoas já receberam seus valores, existe ainda pouquíssimas ações em tramitação, mas acredito que 90% aí já deve ter conseguido receber o seu valor por meio de ação judicial. Acontece que desde muito tempo se vem, né, sempre esse assunto de 28,86% ressurge, né, e passa um tempo, as pessoas esquecem e depois ressurge. Por quê? Sempre vem alguma, ou uma súmula que alguém encontra, ou algum questionamento, tanto em relação à incorporação desse aumento, né, nos proventos, quanto à questão das atualizações das parcelas. Por quê? Quem optou por fazer esse acordo, né? Quem optou por fazer o acordo e receber essas parcelas durante 7 anos, ficou recebendo o mesmo valor durante 7 anos. Então, não houve, assim, né? Houve a correção, depois a gente fez um estudo e verificou que houve, mas as pessoas não vislumbravam esses reajustes nas parcelas. E muito se questionou por que essas parcelas não foram reajustadas e se teria direito a algum reajuste dessas parcelas. Acontece que hoje essa ação, tanto de reajuste, né, se fosse cobrar algum reajuste na justiça dessas parcelas de quem fez acordo, essa ação já estaria prescrita, né, porque, como eu falei, foi uma coisa que iniciou em 1993, que depois foi estendida em 1998, então, mesmo que se fosse contar, porque a gente sabe que a prescrição é de 5 anos, mesmo que fosse contar 5 anos a partir do fim do recebimento da última parcela do acordo, isso já estaria prescrito pelo menos há uns 10 anos, 8 anos mais ou menos. Então, a prescrição em relação ao reajuste das parcelas já ocorreu, então não seria mais possível cobrar. A gente, inclusive, fez um estudo em relação a algumas entidades, né, alguns órgãos, alguns ministérios. A gente verificou que, na verdade, essas parcelas foram, sim, reajustadas nos contra-cheques, né, de quem recebeu por meio de acordo. E também aquele questionamento em relação o questionamento em relação a quem não teve essa incorporação, de fato aconteceu essa incorporação. Foi em 1998, a incorporação feita para a própria administração pública. É só uma correçãozinha aqui, que eu falei inicialmente que era quem estava na classe A1, A2, A3 e B1, mas na verdade não é B1, é D1, D2 e D3, né? Essas pessoas que estavam
nessas classes na carreira, elas foram beneficiadas também, na verdade, por mais até do que 28,86%, chegou até 32%. Então, só para finalizar, é um assunto que sempre é recorrente, sempre aparecem esses questionamentos, essas súmulas não são súmulas novas, existem, de fato, súmulas que garantem, né, a súmula da AGU, que garante esse reajuste, mas acontece que, primeiro ponto, já está prescrito, né, no ano de 2020 já está prescrito, já está há muito tempo, inclusive há uns 4, 5 anos, algumas pessoas chegaram a fazer essa solicitação no juizado especial, algumas pessoas, inclusive, de forma individual, sem advogado. Foram ações que foram julgadas improcedentes, porque a justiça reconheceu que não existia nenhum reajuste para fazer nessas parcelas e que mesmo que existisse já estariam prescritas. E em relação à incorporação, já foi finalizado, né? O Assis falou bem desse requerimento, tem um logo do Ministério da Agricultura. O requerimento, ele pede exatamente o reajuste das parcelas e a incorporação desse percentual, mas como eu já falei aqui, foi incorporado em 98 e os reajustes foram feitos nas parcelas, e mesmo que não houvessem sido feitos, hoje em dia, em 2020, não é mais possível reclamar nada em relação aos 28%, porque já está prescrito há pelo menos, quem fez acordo, pelo menos 8 anos, e quem não fez acordo há muito mais tempo do que isso, porque são coisas que vêm desde 1993 até 1998. Tá bom? Espero ter esclarecido essa situação para vocês. Ok, então esse requerimento administrativo, ele é fictício, na verdade não é real. Exatamente, assim, exatamente. Não existe reajuste e não existe incorporação hoje. Bom, agora vamos para o próximo assunto. É o seguinte, doutor Marcelo, por conta do advento da Emenda Constitucional 103, né, que é a famosa reforma da Previdência, e foi publicado em 13 de 11 de 2019, ou seja, a partir do dia 13 de 11 de 2019, passou a valer novas regras de aposentadoria especial, e nossa base de filiados, principalmente nossos companheiros e companheiras do Ministério da Saúde, foram pegos com essa emenda constitucional. Tem muitos trabalhadores que, se fosse pela regra anterior, daqui a 1 ano, 2 anos, com aquela modalidade 85 e 95 e o tempo de contribuição, já daria o direito à aposentadoria. Mas a Emenda Constitucional 103 tirou esse direito a partir de novembro, quem não tinha o tempo já já computado com o tempo e idade. Bom, alguns companheiros nossos, eles questionam muito a nós diretores, ao nosso jurídico, se vale a pena entrar com a aposentadoria especial, haja vista, por conta dessas novas regras de aposentadoria, ainda faltar de 10 a 12 anos para se aposentar. A aposentadoria especial, ela está prevista na Constituição no seu artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º, tá? Essa aposentadoria, para quem pode se beneficiar dela? Também são aquelas pessoas que trabalharam sujeitas a condições especiais, ou seja, sujeitos a agentes químicos, físicos ou biológicos, que agentes físicos, químicos e biológicos, estão aparecendo perguntas, enfim, não sei se... Agentes físicos, químicos e biológicos por mais de 25 anos, né? Então, esse pessoal, na verdade, nem é 25 anos, depende muito do cargo em que a pessoa ocupa. Por exemplo, tem um pessoal que trabalha com mineração, que radiação, que esse tempo pode até ser menor. Então, ele está previsto na Constituição, nesse dispositivo, só que para que as pessoas pudessem usufruir, os servidores pudessem usufruir dessa aposentadoria especial, era preciso que o Congresso Nacional editasse uma lei complementar, uma leizinha, que ele editasse uma lei expondo como é que se daria a concessão dessa aposentadoria especial para os servidores públicos que trabalharam nessas condições, portanto, sujeito a agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde ou então com risco de vida, tá? O Congresso Nacional nunca editou essa normazinha, nunca editou essa lei. E aí surgiram uma série de mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal, discutindo essa carência dessa norma e esse fato impeditivo dos servidores gozarem dessa aposentadoria especial. O Supremo Tribunal Federal veio e tomou uma decisão no sentido do seguinte:
Enquanto não for editado pelo Congresso Nacional essa lei complementar, com essa leizinha, nós vamos aplicar as regras da aposentadoria especial que estão previstas no regime geral de previdência social. Então, você, servidor público, que não tem a sua aposentadoria regulamentada, ainda através dessa lei, você vai se valer das regrazinhas que existem, das normas que existem, lá para o pessoal da iniciativa privada, lá para o pessoal do regime geral de previdência social. E lá está previsto no artigo 57 que essa aposentadoria será devida para esses trabalhadores, que eu disse que trabalharam nessas condições, sujeito a agentes químicos, né, inseticidas, esse tipo de coisa, físico, sol, calor, né, ruído, ou os biológicos, né, com vírus, bactérias, esse pessoal que trabalhou nessas condições, para quem trabalhou durante 15, 20 ou 25 anos, a depender do cargo, da função que a pessoa ocupa. O pessoal de mineração é menos tempo, 15 anos, acho que o pessoal da radiação é 20, e o restante, a maioria dos servidores, 25 anos. Bom, então é possível, portanto, o servidor requerer aposentadoria especial. Agora, não é? Sim. Com base em que norma? Com base nas normas que regem o pessoal da iniciativa privada, os empregados da iniciativa privada, o regime geral de previdência social, o artigo 57 da Lei 8.213. Ok. Mas aí existem consequências, né? Quando eu opto por essa aposentadoria especial, eu tenho que pensar nas consequências desse meu ato. Por quê, Marcelo? Porque essa aposentadoria especial, ela não é calculada como muitos pensam. Ela não é calculada com base no valor da minha última remuneração que eu recebo, né? Eu tenho uma remuneração aqui hoje de 6 mil. Vencimento, anuênio, gratificações e tal. Essa aposentadoria especial, ela não é calculada com base nessa minha última remuneração. Ela é calculada com base na média das minhas remunerações, né? A partir de julho de 94, quando da instituição do Plano Real, correspondente a 80% de todo esse período contributivo. Portanto, se eu vou me aposentar agora, se eu preencher esses requisitos em 2015, esses 25 anos, digamos, em 2015, em 2012, por exemplo, o pessoal que entrou em 87, o pessoal que entrou em 83 em 2008, eles vão calcular esse benefício, essa aposentadoria especial, com base nessa média. Tá? Vão pegar as remunerações que você pagou para a contribuição, para fins de contribuição previdenciária de 94, até o dia da sua concessão da sua aposentadoria, e vão calcular quanto é que dessa média, nesse período, vão pegar 80% desse período, né, das maiores remunerações. Então, calculou esse valor desse benefício, existe um outro ponto. Além de calcular esse benefício pela média e não com base na última remuneração, a revisão desse benefício, ou seja, o critério que vai ser utilizado para rever esse benefício anualmente, não é por critério de paridade. É por um índice, pelo mesmo índice que revisa os benefícios dos segurados do INSS, dos aposentados por INSS. O pessoal do INSS, ele tem o seu benefíciozinho revisado pelo INPC anualmente. Então, se eu optar pela minha aposentadoria especial, eu tenho que saber, eu tenho que ter consciência de que o meu benefício vai ser calculado por essa média e que o reajuste desse benefício vai ser feito pelo INPC. Portanto, eu não vou me beneficiar de paridade e nem de integralidade, tá? Marcelo, isso é muito ruim? Isso é muito ruim nos dias de hoje? Nem tanto. Por quê? O pessoal que está aposentado com paridade e integralidade, esse pessoal está o quê? Esse pessoal já está aí desde 2017 sem aumento. Vão ficar mais 2 anos sem aumento. No mínimo, 2020, 2021. Com esse governo aí, acho difícil, inclusive, ter novos aumentos para a carreira. Porque o que acontece? Quem está atrelado ao critério de paridade depende o quê? Depende de que seja concedido aumento ativo, para que esse aumento seja repassado para mim, que sou inativo ou pensionista. Se não for repassado, se não for concedido aumento para o ativo, para mim também não vai ter aumento. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Hoje, qual é a vantagem que eu enxergo? É o fato de que anualmente, pelo menos, eu tenho a correção do meu benefício anualmente pelo INPC garantido, o que também nem é garantido, porque eu estava estudando, né, essa última reforma do Pacto Federativo e o Paulo Guedes quer inserir, inclusive, a possibilidade de desindexar, ou seja, de desvincular o aumento dos aposentados e pensionistas a esse INPC, algo que, portanto, acho que vai gerar muita controvérsia. Mas, enfim, hoje, pelo menos, as pessoas que se aposentaram nessas condições têm direito a esse reajustezinho, pelo menos pelo INPC, o que não tem acontecido com o pessoal que tem
paridade e integralidade. Então, assim, é algo que antes de você solicitar, você deve procurar a entidade sindical para lhe orientar e ver qual é o melhor caminho para você. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, recentemente, salvo me engano, agora nesse mês de setembro, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário assegurando aos servidores que trabalharam sobre essas condições especiais, sujeito a agentes físicos, químicos e biológicos prejudiciais à saúde ou com risco de vida, o direito dessas pessoas converterem esse tempo especial em tempo comum. Então aí calha bem com o que você disse, Assis. Marcelo, tinha muita gente que estava próximo de se aposentar e que agora vai ter que pagar esse pedágio decorrente da emenda constitucional 103, da última reforma previdenciária. Então você imagina que é a situação hipotética que eu vou colocar. O servidor que entrou, por exemplo, em 87. Esse servidor tem o quê? 33 anos, 32 para 33 anos. Ele não tinha, digamos que ele tem uma idade de 52, 53, 54. Ele não tinha em 2019, vamos colocar assim, ele não tinha atingido a idade e nem o tempo. Faltaria dois anos de contribuição para ele, porque ele teria que atingir os 35, mas ele não conseguiria por conta da idade. Se eu converter esse tempo, ele vai passar para 40, 43, 45 anos de contribuição. Ora, esse excedente que ele tem de contribuição, ele pode reduzir na idade e ter preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária com direito à paridade e à integralidade, antes mesmo da própria emenda constitucional 103. Portanto, eu vou poder aposentar ele com as regras da voluntária antes mesmo da reforma, ele ter preenchido os requisitos antes mesmo da reforma, e aí beneficiar esse servidor, para que ele não fique prejudicado em função da reforma previdenciária. Então, isso é uma vantagem. Agora, você precisa, antes de fazer uma opção por uma aposentadoria ou outra, procurar ver quais são os prós e os contras, o que é que eu quero, o que é que eu imagino que pode acontecer e de que forma, por exemplo, eu posso antecipar isso, para não ficar na regra da reforma previdenciária. Então, esse pessoal que trabalha nessas condições tem essa possibilidade de o quê? De converter esse tempo especial em tempo comum para deduzir esse tempo de contribuição que eu tenho a mais e preencher esses requisitos antes mesmo da reforma de 103, antes de novembro de 2019. E aí eu poderia já me aposentar ou passar já a receber, por exemplo, o abono de permanência. Tá? Então é essa uma das saídas existentes. O Adriano, por exemplo, me colocou essa semana um caso de pessoas que estavam afastados por licença para tratamento de saúde e o órgão determinou já que essas pessoas seriam aposentadas por invalidez. Ora, a aposentadoria por invalidez hoje, da forma como ela está disposta, o cara só tem 60% da média das remunerações, mais 2 pontos percentuais para cada ano excedente a 20 anos de contribuição. Digamos que o cara desse tenha 33, como esse que eu analisei, ele tinha 33 de contribuição. Ele tinha 33 vezes 2, 16, ele ficaria com 86% do valor do benefício. 60, mais 2 vezes os 13 anos que ele tinha excedente a 20, daria 26, 60 com mais 26, 86%. Então seria um trabalhador durante mais de 25 anos sob condições especiais. Então o que é que eu posso fazer para ele? Meu amigo, eu disse para ele, se eles lhe aposentarem por invalidez, o que é que eu posso fazer para você? Ingressar com a ação, converter o seu tempo, somar, ver quanto tempo você tinha antes da reforma previdenciária, ver qual era a sua idade em novembro de 2019 e converter a sua aposentadoria por invalidez para a aposentadoria voluntária, com direito à paridade e integralidade, para ele não ficar recebendo 86% do benefício. Então, existem todas essas possibilidades que foram em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, eu acho que era isso, explorar no ponto, atentar para essa questão da aposentadoria especial, que não é com paridade e integralidade, é pela média, e eu tenho o meu benefício reajustado pelo INPC, e aí pensar o que é melhor para mim. Não sei se eu quero com paridade e com integralidade, porque se tiver um aumento para a carreira, eu quero me beneficiar. Ou não, eu quero ficar realmente pela média. Por quê? Porque pela média, pelo menos eu tenho o direito a anualmente ter o meu benefício reajustado, até que o Paulo Guedes invente alguma outra coisa, eu passo essa questão do Pacto Federativo. Mas, enfim, pelo menos eu tenho essas alternativas. Então, um servidor que trabalhou nessas condições tem muitas alternativas. Ele tem que escolher, optar qual é a que ele acha que é mais vantajosa para ele, qual é a que ele acha que vai acontecer.
Tá? E para isso é preciso que seja feita uma análise criteriosa de cada caso, porque nem todos os casos são iguais. Muito bem, doutor Marcelo. Vamos para o último ponto. Nós participamos, o Sintcef participou em 2018 do Encontro Nacional da Assessoria Jurídica da Condicef. Inclusive, você foi a nossa representante da assessoria jurídica lá na nossa, que, por sinal, eu faço parte também lá da Secretaria Jurídica da Condicef. E tivemos junto participando desse encontro nacional, onde todos os assessores das entidades filiadas à Condicef participaram desse encontro. No referido encontro, surgiu uma discussão sobre a questão do saldo do PASEP em relação aos nossos filiados, ou seja, aos filiados do Serviço Público, aos servidores do Serviço Público Federal, onde houve uma discussão nesse encontro que o saldo era indevido. O saldo existente na conta do PASEP de cada servidor público federal era indevido, ou seja, era inferior ao real. Inclusive levantaram lá suposições de 80 mil, de 100 mil e tal, e isso foi repercutido a nível nacional e trouxemos essa discussão aqui para o âmbito da assessoria jurídica do Estado do Ceará. Discutimos enquanto direção, discutimos junto com a assessoria, na avaliação da possibilidade de entrar com essas ações, porque essa repercussão estava a nível nacional, inclusive muito gritante, uma discussão que realmente estava dando a possibilidade, não só nos sindicatos, não só a assessoria jurídica das entidades sindicais, mas também por conta dos advogados particulares, que estavam na nossa base, já entrando com ação, tal, etc. E foi uma repercussão geral. Então, decidimos coletivamente, junto com a direção e a assessoria jurídica, a gente começar a ajuizar ações em relação ao PASEP. E começamos a entrar com essa ação, inclusive, em Brasília. E eu gostaria da senhora falar a respeito como é que está essa situação atual, qual a posição que a direção, junto com a assessoria jurídica agora, tomou em relação a essa questão do PASEP. Como você bem lembrou, a gente participou daquele evento, né, o Encontro Nacional das Assessorias Jurídicas das Entidades, 2018, que foi basicamente quando a gente realmente, né, tomou conhecimento dessa ação, que alguns estados estavam começando a estudar, né, e aí a gente foi se inteirar, trouxe aqui para um nosso grupo, para a gente debater, a gente fez vários estudos, porque, antes de começar a falar um pouco sobre o tema, mas assim, uma preocupação que a gente tem muito, enquanto assessoria jurídica, enquanto direção jurídica e demais direções do Sintcef, a gente tem uma preocupação muito grande de entrar com ações com o máximo de segurança possível, né? Assim, aquela história das aventuras jurídicas, né? Claro que a gente, às vezes, tem processos que a gente não imagina que a gente vai conseguir, né? A gente não tem 100% de certeza, na verdade, a gente nunca tem 100% de certeza em processo, né? Mas a gente tenta fazer um estudo antes de entrar com essas ações, porque elas têm várias, às vezes, resultados negativos, financeiros, né? Às vezes não, na maioria das vezes, agora, no cenário atual, depois da última edição do Código de Processo Civil, tivemos uma mudança muito significativa em relação à questão de cobrança de honorários sucumbenciais, que são honorários que a parte que perde paga para a parte que ganha. Tivemos uma mudança também em relação à questão da justiça gratuita, não que tenha sido revogada, mas é avaliada hoje com um critério muito maior, tanto que hoje, né, isso já foi discutido com a base, mas a gente tem um custo muito mais elevado para se demandar em juízo, principalmente na faixa salarial da maioria da base, porque a justiça, na visão da justiça, essas pessoas e a própria entidade não seria isenta de pagar esses custos, então gera custos para recorrer, custos para, enfim, todo tipo de despesa. Então, voltando ao assunto, por conta disso a gente faz um estudo muito mais detalhado dos processos, e assim fizemos com o PASEP, né? Surgiu, como o Assis estava falando, surgiu essa história em 2018,
de uma situação que a gente já estava começando a observar na base de pessoas que, depois de 30 e poucos anos, iam no Banco do Brasil, né, se aposentavam e iam no Banco do Brasil para sacar o restante do seu PASEP, e chegavam lá, tinha R$900, R$1.000, R$1.200, depois de 30 anos, né? E a gente já vinha observando isso quando a gente teve esse encontro lá em Brasília, com as demais entidades. E aí surgiu esse questionamento. Como é que depois de tanto tempo, um valor que foi depositado na conta, né, vinculada das pessoas, né, a conta do PASEP, que eram criadas para os servidores públicos, como é que depois de tanto tempo assim só tem esse valor, né? E aí nós começamos a fazer esse estudo e aí chegamos a uma tese, né? Começamos a entrar com as ações, e inicialmente a gente fez o estudo de onde era mais viável, chegamos à conclusão que seria mais viável em Brasília, porque lá em Brasília tínhamos decisões favoráveis em relação a alguns processos, coisa que aqui no Ceará nós não tínhamos ainda, e em outros estados, então a gente acabou optando por entrar em Brasília e assim fizemos, e temos acompanhado essas ações ainda. Recebemos um caminhão de ações, aproximadamente mais de 2.000 ações, mais de 2.000 filiados que entregaram a documentação para a gente entrar com essas ações e começamos a ajuizar, né, até para entender como é que a justiça ela ia tratar isso, porque assim, quando surge uma tese jurídica, quando surge um questionamento, a gente não sabe também como é que a justiça ela vai tratar isso, por mais que a gente tenha 3, 4, 5 decisões favoráveis, isso não quer dizer que a justiça ela vai tratar tudo como favorável. Né? A justiça, ela, embora tenha um mecanismo de uniformização de decisões, mas ela não é uniforme e está longe de ser uniforme. Né? A gente enfrenta isso todos os dias em processos. Então, e não só esse do PASEP, não, mas em diversos outros. Então, não é uma garantia que porque teve uma decisão, teve 2, teve 3, não quer dizer que todo mundo vai ganhar. Mas ainda assim, fizemos o estudo e entramos com essas ações. E qual é o panorama hoje? Como eu falei, o objetivo dessa ação era para que fossem feitas as correções e atualizações desses valores que estavam depositados nas contas do PASEP até o momento que a pessoa iria sacar, porque no nosso ver, e né, todas as teses que as pessoas, em vários vídeos, várias notícias, as pessoas indagavam a mesma coisa. É impossível um valor, depois de tanto tempo, ainda ser R$900, R$1.000, né? Então a gente indagou isso. Para onde esse dinheiro foi? Quais eram os critérios de correção? As mudanças de moeda, né? Porque desde que o PASEP foi instituído, houveram mudanças de moedas, né? Cruzeiro, cruzado, real, enfim. Então teve toda também essa passagem. Acontece que quando esse assunto foi para a justiça, elas tiveram vários questionamentos diferentes. O primeiro, ações contra o Banco do Brasil, porque era o Banco do Brasil o gestor desse dinheiro, são ações na Justiça Estadual, não é Justiça Federal, como a maioria dos processos da entidade são processos na Justiça Estadual, porque é contra o Banco do Brasil e existe, né, as competências das justiças que vão analisar as ações, então a do Banco do Brasil definido já é da Justiça Estadual. Então esse foi o primeiro questionamento que a gente teve que enfrentar, mas entramos com essas ações na Justiça Estadual de Brasília. O outro questionamento é porque o PASEP, embora fosse gerido pelo Banco do Brasil, mas existia todo um conselho, né, que determinavam as normas, os critérios e tudo, e que inclusive tinha participação da União, mas a Justiça reconheceu que a União não deveria fazer parte desse processo, ou seja, não teria nenhuma questão de entrar na Justiça Federal, nenhuma brecha para entrar na Justiça Federal, porque contra o Banco do Brasil teria que ser na estadual, como eu falei. Tem a questão ainda, um debate muito significativo em relação à competência do Banco do Brasil, se o Banco do Brasil de fato é para estar lá no processo, ou seja, se eu, como servidor, eu posso entrar com ação contra o Banco do Brasil, né, para eu cobrar dele. Então, existe essa discussão na Justiça ainda. Se o Banco do Brasil, de fato, que a gente chama no jargão de legítimo, né? Existe essa legitimidade para o Banco do Brasil ser a parte ré do processo, então a Justiça ainda não definiu isso. E a outra tese, né? A outra tese, não tese, mas assim, as outras decisões que a gente tem vislumbrado muito nesses processos que a gente ajuizou,
em relação ao próprio direito, porque a justiça hoje ela começou a analisar processos no mérito, ou seja, no direito da pessoa, e ela tem verificado nas decisões que a gente, né, tem recebido, e de outros estados também, é que, segundo a justiça, todas as atualizações, todas as correções, juros, etc., foram feitos de forma correta. Né? É até uma surpresa para a gente, porque não parece muito concebível de que depois de 30 anos existem valores, né, praticamente do mesmo jeito daquela época. Mas o nosso panorama atual é esse, gente. Nós tivemos que suspender as ações do PASEP, o ajuizamento dessas ações, obviamente aquelas ações que nós já tínhamos entrado continuam em tramitação. Nós tivemos que suspender, porque nós começamos a observar que a grande parte da justiça, principalmente em Brasília, que é onde nós entramos com essas ações, elas estão julgando improcedente, ou seja, estão considerando que os critérios utilizados pelo Banco do Brasil de correção e de aplicação de juros, de mudanças de moedas, estão corretos. Isso, na visão da justiça, não quer dizer que é o que nós concordamos, mas é o que a justiça tem julgado. Nós temos recorrido para a segunda instância, né, que é o Tribunal de Justiça de Brasília, do Distrito Federal, na verdade, também tem tido decisões improcedentes com o mesmo argumento, dizendo que as correções foram todas feitas corretas, que na verdade não teria nenhum valor a ser cobrado do Banco do Brasil. Em alguns casos, a gente também já recorreu para o STJ, que é considerado a terceira instância, né, o Superior Tribunal de Justiça. Só que existe um limitador, porque o STJ, ele por lei, ele não pode analisar provas. Ele só pode analisar o direito, né? Então, por exemplo, se eu chegar ali e dizer, esse papel aqui, eu acho que ele é correto, essa prova, ela não pode ser analisada pelo STJ, ele só pode analisar se eu tenho um direito ou se eu não tenho direito a determinada coisa. Então, como o PASEP demanda uma análise de provas gigantesca, porque são extratos desde a época da instituição do PASEP, são saldos da conta, critérios de atualização e tudo isso é prova. E o STJ já passou a decidir que não vai analisar esse tipo de questionamento porque demanda análise de prova e não é da competência do STJ. Ou seja, nós teríamos apenas duas instâncias, a primeira e a segunda, que infelizmente têm julgado improcedentes. O outro questionamento que também tem, que não é favorável para a gente, como eu já falei, é a questão do Banco do Brasil não ser nem legítimo a ser cobrado, né? Por mais que ele seja, por lei, o gestor desses valores, boa parte da justiça entende que não era o Banco do Brasil que deveria ser cobrado. E aí fica, o Banco do Brasil não deve ser cobrado, a União não deve participar porque a União só faz parte do conselho lá de direção. Aí acaba que, no final das contas, ninguém é responsável por isso. Então, o panorama não é favorável, né? Nós não temos tido boas decisões, o futuro dessa ação é muito incerto, mas é muito provável que a justiça acabe colocando um par de cal nisso e suspendendo realmente não suspendendo porque ela vai julgar, mas dando uma decisão desfavorável. No STJ, atualmente, aliás, desculpa, no STJ não, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualmente as ações estão sendo suspensas, porque foi dada entrada num recurso, se eu não me engano, a Banco do Brasil, se eu não me engano, entrou com um recurso que a gente chama de incidente de demandas repetitivas, que é quando existem várias demandas sobre uma mesma causa. A justiça ela tende a escolher 2, 3 para julgar, firmar uma tese e aí, a partir disso, sair aplicando as mesmas decisões para todos os processos. Então, o panorama é que essas ações estão sendo suspensas lá em Brasília, as ações que a gente ainda tem, que nem estão em tramitação. Temos que aguardar essas decisões, mas, como eu falei, o futuro dessa ação é incerto e por uma cautela financeira, né, porque a gente poderia ter aí um baque financeiro de mais de R$1 milhão se nós fôssemos ajuizar todas as ações que nós recebemos, levando em conta as custas iniciais, as custas recursais e uma provável sucumbência, que é aqueles honorários de sucumbência que eu falei bem no início. Quando a gente perde uma ação, a gente pode vir a ter que pagar honorários de sucumbência que podem ser de 10%, de 20% do que você pediu. Então, se eu pedir 200 mil, eu posso ter que pagar 20%, ou R$20 mil, vamos supor, de multa por eu ter entrado com uma ação que não foi procedente. Então, para evitar esse baque financeiro muito grande, a entidade
Isso tudo em estudo, acordado junto com a assessoria jurídica, com a direção jurídica e com as demais direções, nós optamos por suspender enquanto a justiça não decide de forma definitiva se é procedente, se não é procedente, se o Banco do Brasil é legítimo, se não é. Só para reiterar que o panorama não é favorável, então, por enquanto, nós vamos aguardar, né? Já temos, inclusive, notas no Voz Sindicep explicando isso, mas o panorama é esse: ações suspensas, né? O ajuizamento suspenso, as ações que já foram dando entrada estão sendo acompanhadas, mas também estão suspensas pela própria Justiça, porque estão aguardando sair essa decisão do Tribunal de Justiça, e vamos aguardar, né, os próximos passos, o que vai acontecer. Obviamente que se a Justiça, né, a Tribunal de Justiça definir que é direito do servidor, é óbvio que nós vamos retomar o ajuizamento dessas ações, mas infelizmente o panorama, por enquanto, não é dos melhores, tá bom? Bom, gente, é o seguinte, esse é o último ponto que foi abordado. Vamos ver o chat agora. Falar sobre o abono de quem ainda não tem. Assim, o abono de quem ainda não tem, a pessoa tem essas duas opções. O Zezito Santos fez uma pergunta. Poderia o doutor Marcelo voltar a falar sobre o abono de quem ainda não tem? O abono, ele é devido para quem preenche os requisitos para aposentadoria, ou voluntária, e eu expliquei aqui que quem preenche os requisitos para especial também tem direito ao abono, né? Então, para aqueles que preenchem os requisitos da aposentadoria especial, tem que comprovar que eu trabalhei durante mais de 25 anos. Existem as ações judiciais para comprovar que o cidadão, que o servidor tem 25 anos de trabalho já e faz jus ao recebimento desse abono, tá, Zezito? Deixa eu ver aqui. O Pereira José perguntou: quando a verba é de natureza indenizatória, ocorre incidência de imposto de renda e PSS? Não, quando a verba é de natureza indenizatória, não é para ocorrer a incidência de imposto de renda e nem de contribuição previdenciária, tá? Quando a verba é de natureza remuneratória, ocorre incidência de imposto de renda e PSS? Quando ela é de natureza remuneratória, ela é para ocorrer incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, a depender se ela vai ser incorporada ou não aos proventos de aposentadoria, tá? Então, isso é muito relativo. Ela pode ser de natureza remuneratória, mas eu não incorporar, por exemplo, ela aos meus proventos de aposentadoria. Nessa hipótese, não incide o PSS, tá? O Azevedo, como proceder para pedir a conversão? Acho que imagino que ele queira dizer. A conversão do tempo. Existe um requerimento administrativo que a gente já disponibilizou na entidade para que o servidor possa, junto ao órgão, requerer a conversão desse tempo especial em tempo comum, tá? O Zezito Santos diz: já estou com ação sobre o abono de permanência, mas recebemos um requerimento para que seja preenchido e enviado para o órgão no intuito de que seja reconhecido administrativamente. Não sendo reconhecido, como devo proceder? Na realidade, assim, eu não estou entendendo, eu acho que o requerimento que você recebeu é para a conversão do tempo especial em tempo comum. Se você tem já a ação do abono e já ganhou a ação do abono, você já pode optar pela aposentadoria especial ou então pode pedir para a conversão desse tempo junto à administração para você se aposentar, por exemplo, com base na voluntária. Caso antes de novembro de 2019 você tenha atingido aquele tempo. Tem uma pessoa aqui lá embaixo que perguntou qual é o fator multiplicador. Esse fator multiplicador é o 1,4. Então, para cada ano que eu trabalhei, né, sob condições especiais, sob condições nocivas e prejudiciais à minha saúde, eu posso, esse ano representa 1,4, ou seja, um ano e 4 meses, tá? 35 e 56 de idade. Posso converter para tempo comum e já tenho me aposentado. Eu acho que o seu Marco Antônio ele tem ação comigo. Já foi reconhecido, por exemplo, que ele trabalhou durante 25 anos sob condições especiais. Já está para ser implantado para ele o abono de permanência. Você, nessas condições, seu Marco, tem duas opções, como eu falei. O senhor pode pedir aposentadoria especial, lembrando aqueles critérios que eu disse para o não dele, que se dará por uma média e a revisão pelo INPC, ou então você pode fazer, como eu expliquei para o Zezito, você pode pedir a conversão desse tempo especial em tempo comum, para você preencher, ver se você, em novembro de 2019, já preenchia os requisitos para voluntária, acho que já, pelo seu tempo de contribuição aqui, você já preenchia os requisitos para voluntária e optar pela aposentadoria voluntária. O Fran, quando a justiça transitar e julgar do meu abono pelo tempo salubre, eu posso pedir a minha aposentadoria integral, como você fez aí na sua fala? Quando transitar a decisão relacionada ao abono,
você tem essas duas opções, gente. O pessoal que trabalhou sob condições especiais, trabalhou sujeito a risco físico, químico, biológico, esse pessoal tem duas opções. Eu posso, já que eu ganhei a ação do abono e que foi reconhecido que eu trabalhei durante 25 anos, eu posso pedir a aposentadoria especial e eu posso ainda pedir a conversão desse tempo especial em tempo comum para, se for o caso, optar pela minha aposentadoria voluntária, caso eu ainda não tenha preenchido em 13 de novembro de 2019. Então, são essas duas opções que você tem. Você pode, se você ganhou a ação do abono de permanência, pegar essa ação, a documentação dessa ação e dizer, olha, eu quero converter agora esse meu tempo especial em tempo comum e dar entrada no requerimento que já está disponível nas páginas do SINCEF. Né? Dar entrada nesse pedido para você solicitar o quê? Se quiser, a aposentadoria voluntária, desde que em 13 de novembro de 2019 você já tenha atingido aqueles requisitos de idade e de tempo de contribuição. Lembrando que cada ano que eu tenho a mais de contribuição, eu posso reduzir um ponto percentual na idade necessária. Portanto, se eu tinha 36, 59, se eu tinha 37, 58, se eu tinha 38, 57, e assim por diante, entende? Então, Fran, você tem duas opções, meu amigo. Como você ganhou a ação do abono, você pode pedir a aposentadoria especial, lembrando, volto a dizer, que o cálculo do benefício é diferente, é pela média, e que o critério de revisão é pelo INPC. Já se você optar pela voluntária, você tem que pedir a conversão no órgão para dizer, olha, eu quero converter o meu tempo especial em tempo comum para eu ver se em novembro eu já tinha preenchido os requisitos para minha aposentadoria voluntária e, se for o caso, pedir essa aposentadoria voluntária com paridade e integralidade. Sobre a diferença de indenização de campo, o pessoal da capital tem mais prioridade em receber do que no interior? Não, porque existe, na verdade, uma discussão nesses processos em relação à competência do juiz. Então, não é bem isso. Não é porque o pessoal da capital tem prioridade em relação ao interior, porque nos processos há uma discussão em relação a se o juiz da segunda vara era competente para promoção de servidores domiciliares no interior. Então, é essa a discussão jurídica. Robson Luiz, temos servidores que estão solicitando do Ministério da Saúde declaração com os meses que têm direito à licença-prêmio após a aposentadoria. Em resposta, informam que, devido à pandemia, vai demorar no mínimo 6 meses. O que pode ser feito? Nessa hipótese, Robson, o pessoal tem tirado o extratozinho com o saldo das licenças-prêmio por assiduidade em aberto no próprio SIGEP. Então, você não precisa nem, a gente não está mais nem exigindo, nesse período de pandemia, em função da dificuldade de os órgãos ainda estarem fechados, a gente tem orientado as pessoas a tirarem esse extratozinho lá no SIGEP, né, que lá consta esse saldo de licenças prêmio em aberto, e nos mandar para que a gente possa mover as ações. Então não precisa esperar realmente por essa declaração mais não. Só com o extratozinho lá no SIGEP, com o saldo de licenças prêmio em aberto, que não foram gozadas em atividades nem computadas para aposentadoria, a gente consegue dar entrada na ação, sem problema. O Edilberto, ele diz, eu tenho direito a abono de permanência baseado no tempo especial, já que sou insalubre, tenho 34 anos de trabalho e 54 de idade. Eu não sei qual é o cargo, qual é a atividade que ele exerce, qual é o cargo que ele ocupa, né? Presumindo que ele tem esses 34 anos, eu imagino que ele tem direito a entrar com a ação para requerer o abono de permanência desde o dia que ele completou os 25 anos de trabalho, claro, observado a prescrição quinquenal. Então, ele recebeu o abono desde o dia que ele completou 25 anos de trabalho nessas condições insalubres, e ainda tem a opção de converter esses 34 anos para ver se ele consegue atingir, ao invés de 34, com a conversão com o multiplicador 1.4, o necessário a 6 anos aqui, ele precisaria de 41 anos de contribuição. Então, se eu multiplicar aqui os 34 vezes 1.4, se der os 40 e 41, ele com 54 anos de idade consegue, sim. Gente, eu acho que é isso. Acho que é isso. Marcelo, outro. Só um comentário sobre aquela questão dos 28 que eu falei. Alguém perguntou se era fake news. Sim. Se é fake news, eu realmente, assim, que é fake news mas se isso foi criado com esse objetivo, eu não sei de onde veio esse requerimento. A Sandra estava falando lá nos comentários da live que parece que foi um servidor do Piauí que, orientado pelo sindicato de lá, fez esse requerimento, solicitou e acabou se espalhando. Eu não sei realmente, de fato, de onde é a origem desse requerimento, mas o ponto é que hoje
o que tem em relação aos 28%, como eu já falei, está prescrito, né? Não tem mais. Ações já foram ajuizadas, as pessoas já receberam, quem fez acordo já recebeu o acordo, não tem reajuste de parcelas, e o que tinha para ser implantado, incorporado nos proventos, já foi desde 1998, então não existe mais nenhuma discussão em relação aos 28%. Podem sair 10, 15 requerimentos, mas todos os requerimentos, obviamente, vão ser improcedentes, vão ser indeferidos, porque não existe mais nada a ser cobrado em relação aos 28%. A Sandra também aqui perguntou em relação às pessoas que receberam licença prêmio. O banco pode descontar imposto de renda? Gente, a licença prêmio ela é isenta do imposto de renda e isenta também do PSS, então não é para descontar. A gente sabe que algumas pessoas, às vezes quando vão ao banco, às vezes por desinformação do banco, enfim, diversos problemas, acabam tendo descontado esses valores nas RPVs no momento que vão receber. Para essas pessoas que tiverem tido desconto de imposto de renda nos processos de licença prêmio, né, que são considerados isentos, podem nos procurar, que nós podemos entrar com ações judiciais para reaver esse valor que foi descontado, tanto descontado logo na RPV, como também, às vezes a pessoa não se atenta e quando é no ano que vem tem que declarar, e aí é mais outro pagamento que tem que fazer de imposto de renda em cima daquele valor de licença prêmio que recebeu, porque, né, se você declarar no imposto de renda, vai incidir. Então, quem teve essa situação, quem está nessa situação que foi receber licença prêmio e teve o desconto do imposto de renda, nos procure que nós podemos entrar com ação para reaver esse valor que foi descontado. Marcelo, ela não estava perguntando como é que ele faria para converter esse tempo, que acho que você já explicou, né? Mesmo aquelas pessoas que não entraram com a ação do abono, quem tiver os 25 anos, preenche o requerimento da entrada no Ministério, né, solicitando a aposentadoria especial com base nesses 25 anos de atividade insalubre. Isso, é possível a pessoa, né, formular, eu não entrei com a ação do abono. Se a pessoa tiver entrado, aí é uma observação. Se a pessoa tiver entrado com a ação do abono e não tiver sido reconhecido, porque tem gente que entrou com a ação de abono com um advogado particular lá em Brasília e essa ação foi julgada improcedente. Então, esse pessoal em que a ação foi julgada improcedente, já está reconhecido no âmbito do Poder Judiciário que a atividade não foi especial. Então, esse pessoal, por mais que requeira a conversão, não vai conseguir. Tá? Quem não entrou com a ação com abono, aí pode, ainda que quem entrou pode e ganhou, tem condições de requerer a conversão, e quem não entrou com a ação judicial também tem condições de requerer essa conversão. Agora, quem entrou com a ação do abono, teve esse direito negado por não ter sido reconhecido que trabalhou durante 25 anos sob condições especiais, essa pessoa não tem como requerer mais a conversão, que aí, obviamente, já está negado esse direito no próprio âmbito do Poder Judiciário. Então, esse pessoal que entrou com esse advogado particular e que perdeu, esse pessoal nem a conversão não vai ter como requerer, tá? Ok. Então é isso. Acho que é isso. Ok? Ok. Gente, mais uma vez... Pois não. Mais uma vez, só agradecendo aqui a iniciativa, né, da direção jurídica. Por mais que o sindicato esteja fechado durante esse período, mas a gente tem trabalhado, na verdade, tem surgido muita demanda, tanto demanda de prazos da justiça, quanto demanda de novos processos, de ações relacionadas à pandemia, ações novas que aparecem, ações antigas que novas pessoas trazem processos para a gente ajuizar. Então, o sindicato, o setor jurídico está em funcionamento, né, mesmo de forma remota. A gente sabe que, obviamente, os canais às vezes congestionam, porque é muita gente para a gente acabar dando retorno para todo mundo, mas só queria deixar aqui a mensagem que nós estamos trabalhando, a gente está tentando fazer o possível para atender todas as demandas, tá bom? E é isso. Obrigada pela oportunidade e um bom sábado para todo mundo. Doutor Marcelo. Eu queria agradecer, né, a oportunidade da gente poder, através, né, dessa live, fazer alguns esclarecimentos, tentar orientar melhor os filiados do que a gente tem feito, né, das ações novas que a gente tem proposto, dessas coisas novas que têm saído, dessas decisões mais recentes que têm saído do Poder Judiciário. Dizer que, assim, a gente tem se esforçado para atender a todos, né, na medida do possível. Imagine que, assim, eu procuro responder todos os e-mails, assim, recebo muitos do WhatsApp. Tive que, em um dado momento, inclusive, trocar o meu número de celular, porque não conseguia realmente me concentrar aqui no meu trabalho, que, obviamente, exige um foco e
e a gente focar, se atentar para a coisa técnica, mas enfim, temos tentado responder às pessoas da melhor maneira possível, seja através do e-mail, recebendo muita documentação via e-mail, enfim. E espero que haja outras oportunidades para que a gente possa debater, seja por aqui, seja, né, quando a gente puder voltar, sobre todos esses temas que são muito relevantes e são muito caros aos servidores, para continuar orientando a nossa base sobre os melhores caminhos para a gente, para que eles possam, para proteger o direito deles, né, que tem sido tão afetado, né, desde que esse governo assumiu aí há um ano e meio, né, um pouco mais de um ano e meio. E agradecer ao companheiro Zé de Assis, né, a iniciativa, mais uma vez, da entidade, né, os problemas acontecem, os problemas técnicos acontecem, espero revê-los em breve nos atendimentos, né, que a gente consiga superar esse momento de pandemia e revê-los em breve no atendimento, que aí eu tenho certeza que fica tudo muito mais fácil, tá? Um abraço grande, companheiro. Muito bem, companheira Raquel, companheiro Marcelo. Esse novo tempo nós temos um grande desafio para nós, né? Trabalhar por meio de lives, e isso a gente vai, no nosso cotidiano, a gente está aprendendo, né? É um novo tempo, é um novo normal. Eu queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar a todos os participantes da nossa base, parabenizar o SINDCEF, a direção colegiada, a coordenação jurídica, em nome do nosso companheiro Zé Arteiro, nosso companheiro Adriano Duarte e eu, nós fazemos parte dessa coordenação, e dizer que essa é a primeira live da coordenação jurídica. Futuramente vamos fazer novas lives, com certeza, novas lives, e a direção colegiada está trabalhando, está se organizando para outros temas, reforma administrativa, teletrabalho e outras demandas que está aí posto para que nós possamos realmente nos organizar para ir de encontro a esses projetos nefastos desse pseudo-governo neofascista. E eu queria aqui também parabenizar nosso companheiro Elano Furtado, que está ausente da nossa entidade até por morar em outro estado. Seja bem-vindo, companheiro Elano. E, enfim, então até outro dia a todos os companheiros e companheiras do SINDCEF. Então, um bom final de semana a todos e um beijo no coração de todos.
I saw your face painted on the wall, shapeless in space, colorless and small. I remember you, faded and subdued. I spent the day haunted by your sight, hiding away, curse away the light. I remember you, fading out of view. You're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark. You're a memory now. Sheltered and safe, hidden and concealed, your timid face never was revealed, shaded from the light, tepid and so slight. Shake off the dust, wipe away the years, scrape off the rust, nothing more appears. I've been through it all, still I can't recall. You're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark. Oh, you're a memory now, you're all faded and brown. You're just namelessly hung on the tip of my tongue in a silent remark. You're a memory now, you're just dust on the ground, just a whisper of steam on the crest of a dream while I walk in the dark. You're a memory now.